Bom dia. Olá, pessoal. Como vão vocês? Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Renato aqui, mais uma vez, oportunidades especiais. Vou pedir a gentileza para que vocês deixem os microfones fechados, tá bom? Para a gente não ter muitos ruídos aqui no nosso encontro. Mais uma vez, a gente tem uma feira de carreira com uma empresa muito bacana que já já a gente vai apresentar, né? As meninas vão trazer aí a sua fala, vão trazer um pouco da empresa, as oportunidades que estão aí disponíveis, né? Então, feira de carreira é um momento que nós aqui temos bastante, como eu posso dizer, felicidade, né? Em trazer, porque é uma ponte que nós fazemos entre as boas empresas que querem contratar e também entre aí as pessoas com deficiência, né, que vão e estão buscando oportunidades no mercado de trabalho. E aí, obviamente, que a gente procura fazer isso sempre da melhor maneira possível, com a maior seriedade. Então, o nosso trabalho está aí já há tantos anos, né? E muitas pessoas com deficiência já conseguiram seus empregos e continuam nos seus empregos ou começaram a sua carreira profissional, né? Aqui com o nosso apoio, oportunidades especiais. Então, a gente fica assim muito feliz por tudo isso que a gente, enquanto consultoria e também com as empresas parceiras, né, consegue abrir e proporcionar aí para as pessoas com deficiência. Então, hoje, mais uma vez, né, quero agradecer aí o João, na nossa parte técnica, fazendo o nosso evento acontecer, nossa intérprete de Libras, Aline, também aqui, dando sempre o apoio. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, sou pessoa com deficiência visual. Fazendo uma breve descrição minha, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Sou careca, estou com a barba por fazer. Estou usando hoje aqui um fone de ouvido, né, de concha, aquele fone grande. Estou com uma camiseta polo e o meu fundo de tela é aqui do Oportunidades Especiais. Tenho olhos castanhos claros, né? E aqui, sem mais demoras, né, quero convidar a Mariana, que é da empresa Stone. Então, Mari, mais uma vez, sei que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né, mas quero ratificar aqui a nossa alegria e também reforçar o nosso obrigado, né, pelo tempo, pelo espaço, por estar aqui. Então, fica muito à vontade para se apresentar, para falar um oi aí para nossa audiência. E o tempo é de vocês, tá? Bom dia mais uma vez. Boa, obrigada, Renato. Oi, pessoal, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso bate-papo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito, inclusive, aqui a parceria com Oportunidades Especiais. Bom, eu sou a Mariana Sana, trabalho no time de experiência, diversidade e inclusão aqui na Stone. Sou recém-chegada aqui na companhia, cheguei há 6 meses. E aí, para começar, vou fazer minha audiodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, longos, estou usando um óculos preto, vestindo uma camisa branca e com fundo aqui verde da nossa marca. E aí, para começar já a falar da companhia, né? Muita gente conhece a Stone pela nossa maquininha verde, que está em milhares de balcões pelo Brasil inteiro, mas mais do que uma empresa de meios de pagamento, a gente se posiciona, né, como o principal aliado dos empreendedores, né? Então a gente fala o banco de quem empreende. E aí, para fazer isso acontecer na ponta, né, a gente tem uma cultura muito forte aqui dentro e a gente acredita demais na força do nosso time. Então, temos agentes comerciais espalhados aí pelo Brasil inteiro, além de times dedicados, né, internos de logística, de atendimento, experiência do cliente, tecnologia, enfim. São diversas áreas aí, oportunidades de atuação, mas sempre com esse foco central que é o cliente, né? Inclusive, o propósito da Stone é servir o empreendedor transformando seus sonhos em resultados. E aí a gente sabe, né, de verdade que não existe time forte se todo mundo tiver trajetórias aí muito parecidas, por isso, inclusive, que a gente acredita
tanto no valor da diversidade, a inclusão de pessoas com deficiência para nós, né, não é só sobre cota, né, é sobre a gente buscar os melhores talentos de fato, com as suas pluralidades, com as suas potencialidades, né, porque acho que é a soma aí de visões diferentes que faz a Stone inovar tão rápido e entregar o melhor para o nosso cliente, porque o nosso time precisa representar toda essa diversidade presente também aí no empreendedorismo brasileiro, né, para que a gente possa atender as pessoas da melhor forma possível. Inclusive, a Stone nasceu, né, de um incômodo real aí, né, com o mercado por vezes arcaico, ineficiente, né, e da vontade de fazer diferente para ajudar esse cliente a prosperar. Então, a gente tem alguns valores bem importantes aqui dentro. Cheguei recentemente, então eu vejo que não são valores só estampados na parede, né, mas de fato praticados no dia a dia. Então, a gente fala muito sobre o cliente é a razão, cabeça de dono, direto ao ponto, excelência é um jogo de equipe e paixão em cada detalhe. E aí, não vou me alongar muito aqui, né, mas eu acho que não tem como falar de excelência em equipe sem falar de diversidade e inclusão. Então, até para trazer aqui um panorama geral para vocês, né, inclusive com foco no tema de pessoas com deficiência, a gente trabalha para que todos os nossos processos, políticas, fluxos, sistemas sejam cada vez mais acessíveis para todas as pessoas. Acho que a gente ainda tem um caminho importante pela frente, né, com oportunidades relevantes, mas a gente já teve muitos avanços, muitas conquistas importantes também aí nesse caminho. A gente trabalha com esse tema de forma bem intencional, né? Então, daqui a pouquinho o time de recrutamento e seleção vai falar mais, mas a gente tem diversas vagas afirmativas aí para pessoas com deficiência, e a gente não quer parar só na contratação, né? A gente quer potencializar cada vez mais o desenvolvimento, o crescimento e a representatividade aí em todos os níveis da organização. Por isso, inclusive, em breve a gente está lançando o nosso programa afirmativo de desenvolvimento, já já também lançando nossos grupos de afinidade, enfim, temos alguns benefícios específicos também, né? Isenção de coparticipação no plano de saúde, auxílio filhos com deficiência, enfim. Acho que já me alonguei um pouquinho aqui na introdução, acho que tem muito bate-papo pela frente. Vou já aproveitar e convidar aqui a Vivi e o time para falarem um pouquinho mais das nossas oportunidades, e aí a gente vai trocando, vai interagindo, vai tirando todas as dúvidas de vocês, mas muito obrigada mais uma vez pelo espaço, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Imagina, uma fala inicial muito boa, viu, Mari? Acho que não posso deixar de dizer que quando a gente tem assim uma empresa bacana que a gente percebe que traz tanta coisa já, né? Porque nesses minutos iniciais aqui, a quantidade de coisas que você falou que já mostram um pouco, né? Adiantam um pouco aqui a qualidade do trabalho de vocês, isso já anima bastante a gente, né? Então, Viviane também, bem-vinda, fica super à vontade, o tempo é seu, tá bom? Bom dia, galera. Tudo bem? Uhum. Eu sou a Vivi. Prazer, vou fazer minha audiodescrição antes de tudo. Eu sou uma mulher branca de mais ou menos 30 anos, cabelos ruivos, olhos castanhos claros. Eu estou usando uma blusa verde de manga comprida e atrás eu tenho um fundo da Stone. Eu sou líder de recrutamento aqui na Stone. Eu entrei na Stone em 2020, então estou completando 6 anos aqui. Entrei na Stone em área comercial, fui migrando, me desenvolvendo aqui. Eu acho que um dos motivos principais, inclusive, de eu ter escolhido essa empresa lá atrás e de eu estar aqui até hoje, é que é uma empresa que eu via muita possibilidade de crescimento mesmo, assim, acho que além de sermos uma empresa grande, é uma empresa com bastante foco realmente em desenvolver pessoas, né, em treinamentos, e isso foi uma coisa que me encantou demais. Hoje a Stone tem mais de 400 vagas abertas, né? A gente, inclusive, vai deixar no site de Oportunidades Especiais, a gente divulga a maior parte das nossas vagas, a gente tem algumas vagas específicas é, abertas nesse momento que talvez não estejam lá, então acho que é legal da gente deixar ali os dois links para vocês poderem acessar. Nós temos vagas em modelos presencial, híbrido, remoto, né?
em várias partes do Brasil. E as nossas vagas, elas vão desde vagas ali de atendimento ao cliente, como também operação logística, áreas de vendas externas, internas. E nós temos também vagas mais específicas, né? Então a gente tem vagas, por exemplo, na área ali de tecnologia, back-office, jurídico, então a gente tem várias oportunidades ali. Temos vagas específicas e exclusivas PCD hoje, né? Então, vagas para pessoas com deficiências. Vocês conseguem, inclusive, acessar o nosso site. Eu acho que eu perdi o som, não? Vocês Não, continuam me estamos te ouvindo? ouvindo, Ah, sim. tá bom. Desculpa, é que aqui para mim apareceu uma tela. Às vezes Ixi, acontece comigo também. Às tá vezes eu bom. estou falando e aí entra uma tela na frente, eu fico em dúvida se as pessoas estão me vendo ou não, mas no seu Tá caso certo. aqui, tá? Então Fica. tá. Então eu vou seguir. É, no nosso site vocês conseguem também acessar as nossas vagas exclusivas, tá? Então, hoje vocês vão ver ali que a gente tem é, 40, 44 vagas, 50 vagas. Elas estão, elas estão divididas ali entre áreas de atendimento, de vendas internas em níveis diferentes, né? Então, uma coisa que é bem legal de destacar aqui é que para basicamente todos os cargos aqui a gente costuma ter uma trilha de carreira, né, onde você pode se desenvolvendo e subindo nível, senioridade. Temos muitas oportunidades também para vendas externas. Eu acho que vendas externas é um dos maiores corações aqui da Estônia, né? Então, é nossa maior operação. A gente tem polos por todo o Brasil. Queria apresentar o meu time também, então hoje eu não vim aqui sozinha. Tenho pessoas maravilhosas, super especiais, trabalhando aqui comigo. Dentre elas, então, eu tenho a Thaís, o Renato e a Sabrina. Sabrina, eu acho que eu vou deixar ela vai conversando com vocês, mas mais para o final ela vai trazer o depoimento dela também. Então, queria passar a palavra para a Thaís se apresentar aqui para gente. Boa, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vou Bom fazer também minha dia. audiodescrição. Então, eu sou a Thaís, eu sou uma mulher negra de pele clara. Hoje eu tô com cabelo trançado e com cachos meio loiros, meio amarronzados. Tô com uma camiseta estilo regata, um azul não, um verde mais escuro. Tava procurando para entrar no mood da Stone também um verdinho para trazer para cá. Eu tô com um fundo de tela branco, que é o meu fundinho aqui da minha estação de trabalho. Então, falando um pouquinho, né, dessas vagas que a Vivi compartilhou aqui, hoje o time também vai entrar um pouco para falar, mas acho que é importante trazer, né, o porquê que nós estamos nesse time nesse momento. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho já há 8 anos com recrutamento em vagas afirmativas, mas eu sempre buscava um lugar onde a gente pudesse direcionar de fato, não só com intencionalidade particular minha como recrutadora, mas que a gente tivesse de fato um olhar para essas posições. E aí, em 2024, a Stone publicou uma vaga para o time de recrutamento para um time que iria atuar exclusivamente com vagas afirmativas. E eu vim para cá. Tô desde então aqui no time. Começamos lá com a Bru, que também está aqui nesse momento. A Bru voou. Temos agora aqui a Sai e o Rê. Então, hoje o nosso time é um time que trabalha exclusivamente com essas vagas. Acho muito importante reforçar isso, porque ao longo da minha trajetória eu ainda não tinha estado em um local onde o time como um todo era especialista no tema, olhava para essas posições exclusivamente. Então, é algo que hoje a gente faz aqui. E hoje, majoritariamente, estamos olhando as posições comerciais que tem em todo o Brasil. Então, já vi algumas pessoas ali no chat falando de onde são. Então, é super legal aqui também. Mas temos, né, em outras posições ali remotas, temos posições Rio de Janeiro, São Paulo. Então, temos como um todo aí. Estamos esperando as candidaturas de vocês para a gente também poder trocar um pouco e conversar um pouco mais com vocês.
E uma coisa, Thaís, se você me Hum, permite, Claro, posso fazer uma pergunta? com certeza. Geralmente, né, a gente aqui, enquanto oportunidades especiais, quando a gente apoia uma empresa, quando uma empresa é parceira, a gente procura colaborar nesse processo de educação profissional voltado às pessoas com deficiência dentro das empresas, né? Então, ora, a gente tem uma abordagem que é para os gestores que precisam compreender, entender, reforçar, ajudar nesse processo. Em outros momentos, a gente tem um treinamento que é mais voltado para os RHs e também para os setores operacionais que estão ali com os colegas, né? São as pessoas que estarão com os colegas com deficiência lado a lado, trabalhando no dia a dia. Então, a gente sabe que o processo de recrutamento e seleção da pessoa com deficiência passa por tudo isso. E quando a gente chega aqui numa feira de carreira, a gente sabe que todo o time, e é por isso que eu estou reforçando, né, como você muito bem está aí trazendo na sua fala, todo o time já tem essa consciência, já passou e está passando por esse processo de educação profissional. E por que é que eu estou dizendo isso? E aí gostaria de saber a sua opinião referente a esse ponto, Thaís. Quando uma pessoa com deficiência chega como candidato, candidata, né? E ela vai para uma entrevista, é convidada para participar de uma entrevista, essa pessoa pode tranquilamente falar sobre a sua necessidade, eventualmente, se precisar de alguma flexibilização, ou de algum apoio, ou de alguma adaptação de posto de trabalho, ou de alguma ferramenta. Tudo isso pode ser tratado e abordado de uma forma muito tranquila, né? Tô dizendo isso porque às vezes a gente ainda encontra pessoas com deficiência que estão começando a vida profissional e acham que se disserem que vão precisar de uma ajuda ou de um apoio, ou que não tem tanta experiência ou segurança para fazer aquela atividade, talvez as pessoas achem que isso é um demérito na hora da entrevista. E não necessariamente, principalmente quando nós estamos falando de deficiência, né? Uma empresa que tem aqui o porte e toda a formação que a Stone tem, os profissionais já estão super qualificados para receber e acolher pessoas com deficiência que podem falar tranquilamente da sua realidade de uma forma bastante objetiva, sem medo, né, Thaís? Exatamente, eu acho que essa é realmente a virada que faz o time estar olhando para essas posições exclusivamente. Porque hoje a gente está procurando a potência da pessoa, porque todas as pessoas vão ter um potencial, vão ter uma trajetória, vão ter em algum momento um espaço onde ela lidou com o cliente, né? No nosso caso, como a gente traz muito para o cliente, lidou com o cliente, resolveu problemas, que ela precisou, né, fazer algo por alguém. Então a gente busca também muito nas entrevistas essa potência e que busca também que a pessoa abra, né, de forma mais tranquila possível sobre a deficiência, sobre como a gente também pode fornecer para ela um ambiente confortável e o melhor para ela desempenhar o papel dela. Então a gente também entende que é o nosso papel fazer isso por ela e quanto mais franca ela for no momento da entrevista, melhor a gente também consegue levar isso para as lideranças, levar isso, né, ali para frente no processo dela. Então é muito, muito importante que ela também traga para a gente esses pontos. Facilita, né? Muito. Muito bom, muito bom. Maravilha. Fica super à vontade, Thaís, para continuar ou para chamar outra colega. Beleza, perfeito. Bom, falando um pouquinho mais das vagas, né? Eu vi que algumas pessoas estavam perguntando ali. A gente também vai disponibilizar no chat o link das nossas vagas em geral ali do Jornada, tá? Porque lá tem todas as posições. Então, hoje a gente tem posições no comercial, sim, majoritariamente, né? Por conta do negócio. Então, até abrindo ali o Jornada, hoje nós temos 340 vagas no time comercial, algumas exclusivas, temos 19 vagas no time de tecnologia, temos 19 vagas no time de logística, onde vocês abrirem ali no Jornada outras vagas, aí contempla vagas administrativas, vagas jurídicas, que foi o ponto onde a Vivi trouxe ali também. E temos vagas nos times de relacionamento com o cliente. Então é bem importante trazer para vocês também, né, que lá no nosso site
do Jornada, vocês vão conseguir ter acesso a todas as posições aí da companhia. Mas, bom, falando um pouquinho mais das posições, é mais isso. Não sei se rolou alguma pergunta no chat. Acho que a gente pode continuar e mais para o final, vocês fiquem super à vontade, Thaís, Vivi, Mari, para eventualmente selecionar uma ou outra pergunta para compartilhar com a gente aqui. Porque, claro, Perfeito. a dúvida de uma pessoa pode ser, né, de outras também. Então a gente pede para que vocês selecionem e aí compartilhem as que sejam mais interessantes, tá bom? Mas vamos lá, podemos Renata, continuar. Pois não? bom dia. Meu nome é Priscila. Eu gostaria de fazer uma pergunta rapidamente para não demandar o tempo de vocês, nem o meu, se for o caso. Eu sou Ah, PCD, né? Eu tenho. Priscila, deixa eu pedir uma gentileza para você. A gente não tem muito tempo para abrir para as perguntas diretas, né? Vou pedir a gentileza para você mandar pelo chat, porque aí as meninas vão lá, selecionam, respondem para você. Se for o caso, elas respondem aqui para todo mundo, porque aí acaba compartilhando a sua dúvida, né? Mas eu peço essa gentileza, porque senão a gente também tem que dar oportunidades para as outras pessoas abrirem os microfones, né? Então, sendo democrático, eu vou te pedir essa gentileza para que a gente consiga dar seguimento aqui e passar para vocês tudo o que a gente separou, tá bem? Vamos lá, então. Acho que Thaís, acho que logo em seguida tem Boa. mais. Pode falar. Beleza, eu vi duas perguntinhas aqui no chat que eu acho interessante trazer porque se repetiram. Então, uma delas que perguntaram são sobre as vagas home office, se existem vagas home office. Gente, lá nas vagas, naquela outras vagas que eu comentei com vocês, que a gente vai compartilhar o link do Jornada, nós temos posições remotas, tá? Então vai ter ali entre parênteses que a posição é remota. Também vi que uma pessoa compartilhou ali de uma vaga administrativa remota que ela viu e perguntou se a vaga também é PCD. Então, é importante trazer para vocês aqui que, independente se a posição for exclusiva ou não, todas as posições nós recebemos currículos de pessoas com deficiência e priorizamos também esses currículos, tá? Então, bem importante trazer para vocês que, independente se ela tiver ou não ali direcionada exclusivamente, podem se inscrever, que a gente vai dar todo o carinho ali e assistência para o currículo de vocês. Tem uma questão, né, que eu sempre comento, e é assim, apenas para a gente registrar, né, que hoje nós temos aqui a Stone, que é uma empresa com várias modalidades de trabalho, né, como as meninas já disseram aqui. E essa pergunta é uma pergunta muito recorrente sobre o trabalho à distância, né, o trabalho em home office, né? E sim, algumas empresas ainda mantêm, como a Stone, né, aqui, porque funciona para a empresa. Porém, muitas empresas, pessoal, e também dentro da Stone, né, a modalidade que é híbrida, a modalidade 100% presencial, são também modalidades muito importantes que costumam trazer boas oportunidades de emprego. Então, para você que está buscando trabalho, você que tem deficiência, aqui é uma dica, né, uma sugestão. Não foquem única e exclusivamente nas oportunidades home office, porque embora elas existam, né, são importantes, tem muitas outras oportunidades em outras modalidades importantes também, né? Porque isso pode funcionar para algumas pessoas, funciona para a empresa também, né? Isso é legal, mas a gente às vezes, sem perceber, pode deixar pode fechar uma outra porta que também é bem legal para a gente, né? Então não pensem apenas nas oportunidades à distância, né? Acho que vale isso, porque acho depois da pandemia, né, Thaís, a gente sabe que muitas empresas abriram oportunidades 100% home office, porque naquele momento era importante, era necessário, era uma questão de saúde pública. Porém, isso com o tempo foi se diluindo e tudo mais, e hoje, embora ainda existam, não são tantas como naquela época. E as oportunidades presenciais, elas também são muito importantes, porque o contato ali no dia a dia com os colegas também é muito válido, é muito importante, também funciona, né, Thaís?
Exatamente. Inclusive, eu estou até trazendo aqui no chat que algumas pessoas perguntaram sobre onde fica a nossa central, né, de vagas quando a vaga é híbrida, enfim. Para além das vagas comerciais, né, a gente tem por todo o Brasil, as centrais nós temos um escritório em São Paulo, tá, pessoal? E também no Rio de Janeiro. Então, já respondendo, eu estava digitando aqui, mas já que tu perguntou, também trazendo aqui que nós temos essas oportunidades presenciais também nesses escritórios. Maravilha. Perfeito, mas assim, a gente vai respondendo as dúvidas, né, também ali via chat. Também quero abrir, né, para os colegas também trazerem um pouquinho deles. Vamos lá, quem é a próxima pessoa? Né? Tem mais uns colegas aí para compartilhar um pouco também aí, né, do trabalho. Depois, eventualmente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre alguma especificidade desta ou daquela vaga, né? Depois, se vocês acharem que cabe, Mari, Vivi, Thaís, falar um pouquinho também de benefícios, se houver, né? Porque isso também é legal, é um atrativo, ou pode ser. E aí a gente continua aqui, né? A gente já está praticamente na metade aqui do nosso encontro, olha só como a hora voa, né? Então vamos lá. Quem é a próxima pessoa, né? Eu vou chamar a Sá para falar um pouco, mas eu tô dando uma olhada nas perguntas do chat aqui, e aí conectando com o que o Renato trouxe, assim, até para vocês entenderem um pouco do nosso modelo de negócio, porque eu acho que surgiram alguns comentários sobre talvez uma oferta menor de vagas em modelo home office ou uma oferta menor de vagas, de repente, exclusivas ali, que são mais administrativas, né? Assim, e eu acho que a gente também faz um comparativo com o número total de vagas da Stone. A Stone, por si só, ela tem um modelo de negócio de estar muito próximo dos clientes. Então, é uma empresa que ela está muito, muito voltada para atendimento próximo mesmo, né? Isso foi uma das coisas que me encantou muito, inclusive, quando eu entrei aqui, porque acho que quando você conhece uma empresa antes de entrar, você está tendo as percepções ali de quem você está falando durante a entrevista, né? As pessoas que você tem os primeiros contatos. Depois, eu acho que quando a gente entra na empresa, a gente começa a realmente captar como que a empresa se comporta com os clientes, né? Com as pessoas que eles atendem. E eu tinha um, um dos maiores medos era de entrar assim apaixonada pela empresa e depois perceber que a empresa é, podia estar sendo negligente com os clientes ou que prestavam um atendimento ruim, porque eu, como cliente, como consumidora, sempre achei isso terrível, né? E isso foi uma coisa que me encantou muito da Estônia, assim, de realmente ter vontade de atender o cliente direto pelo telefone, em 5 segundos, de colocar toda a frente ali de vendas e atendimento no porta a porta mesmo, né? Em contato com o cliente, indo até ele, né? Não tendo que fazer ele se deslocar ou saindo da operação dele, né? A gente sabe que ser empreendedor não é nada fácil, né? Para quem já empreendeu, assim, dá para entender que é muito difícil das pessoas às vezes se deslocarem ali dos seus empreendimentos. E isso faz com que a gente tenha, de fato, proporcionalmente, muito mais vagas em área de vendas e atendimento. Tipo, nós somos muito grandes e nós somos muito grandes em realmente estar presentes com os clientes. E para isso a gente precisa de uma equipe enorme. Então, proporcionalmente, sim, a gente em alguns momentos não está expandindo necessariamente a ponto de ter mais vagas assim back-office, né? Mais vagas administrativas. Então pode ser que nesse momento a gente não tenha tantas oportunidades, mas mesmo em momentos assim a gente sempre tem bastante oportunidades ali em área de atendimento e vendas, porque de fato é a nossa robustez, né? De estar ali disposto e num time grande o suficiente para prestar um bom atendimento. Então, isso vocês de fato vão ver. Em alguns momentos a gente tem menos oportunidades ali administrativas. Isso não é só para as vagas exclusivas, tá? Se vocês forem dar uma olhada ali em todas as vagas, e eu volto a reafirmar, né? Todas as nossas vagas são afirmativas. A gente tem algumas vagas que são exclusivas, são vagas que a gente tem em maior volume, então a gente quer certificar de ter aquelas vagas exclusivas, mas todos são muito, muito bem-vindos ali em todas as vagas que a gente tem na companhia, tá?
E aí eu vou chamar também a Sá para dar uma palavrinha. Sá, se você quiser falar sobre algumas vagas específicas que você está tocando atualmente. Perfeito. Pessoal, prazer, eu sou a Sabrina. Minha audiodescrição aqui, eu sou uma mulher branca de pele clara, tenho cabelos longos na cor castanho claro, castanho médio, uso um óculos, um tom meio preto, meio acinzentado, e o meu fundo ele tá desfocado. Eu sou mineira do interior de Minas, então dá para ver um pouquinho do sotaque na minha fala. Eu trabalho aqui na Estônia há pouco mais de 2 anos no time de recrutamento, voltado para contratações exclusivas, e eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu sempre falo que quando a gente contrata sendo pessoa com deficiência, a gente entende um pouco dos dois lados. Isso ajuda muito a gente a ter processos cada vez mais inclusivos, cada vez mais diversos. Hoje aqui eu trabalho principalmente as posições que a gente tem ali no Rio, que são posições em modelo híbrido. Então, falando do Rio, hoje, como a Vivi trouxe, o nosso forte é venda externa, é estar presente nos comerciantes, é porta a porta, é fazer visitação. Mas a gente tem alguns times alocados em escritórios em específicos que tem essa atuação em modelo híbrido ou, às vezes, modelo remoto. Quando a gente fala de atuação híbrida, o nosso forte em contratações tende a ser no Rio. Então, dentro do Rio, a gente tem algumas operações, que são frentes ali em atendimento ao cliente, que a gente faz essas contratações, e todo mês a gente tem posições exclusivas para PCD. São operações que a gente está ampliando e ampliando com contratações exclusivas. A gente tem uma operação em exclusivo, inclusive, que é a operação de Inside Sales, que é uma área voltada para vendas digitais, e a gente só tem contratado PCD nos últimos 7, 8 meses. Então, a gente não contratou pessoas sem deficiência para essa operação nos últimos meses. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente foi construindo. E aí, um ponto muito legal que o Renato trouxe, ele falou sobre a questão das pessoas no processo seletivo terem dificuldade de sinalizar a necessidade de adaptação. A gente sentiu muito isso na pele. Então, a gente contratava pessoas com deficiência, elas entravam, falavam que não precisavam de nada, não precisavam de suporte, de adaptação, e quando entravam, elas mesmas iam identificando que precisavam. E aí o processo para a gente solicitar um equipamento, depois que a pessoa já está dentro e que já atrapalhou de alguma forma o trabalho dela, a amplitude da atuação dela, é muito difícil. Então, o que a gente faz hoje? A gente foi identificando, de acordo com o que a gente contratava, que a gente tinha a oportunidade de melhorar a experiência de vocês na hora de pedir o equipamento. Então, eu, como pessoa com deficiência, se eu fosse falar, olha, eu preciso de uma cadeira adaptada porque hoje eu tenho deficiência na perna e na coluna. Talvez eu pensaria, nossa, a Stone nunca vai me contratar, vai custar 2.000 minha cadeira, eles não vão querer me trazer para o time. E aí, o que a gente fez para minimizar isso? Dentro do processo seletivo, a gente tem um formulário onde a gente pede para vocês, obrigatoriamente, para preencherem o que vocês precisam de adaptação. Então, não é, estou pedindo além do que eu mereço, ou eu estou pedindo além do que eu deveria ter. Você está pedindo o que você precisa. E isso é importante. Então, não tem como a gente fazer a pessoa trabalhar sem ter os equipamentos mínimos para atuação. Então, hoje a gente tem isso dentro do processo seletivo, vocês sinalizam que vocês precisam. Depois, durante a admissão, a gente tem uma conversa com a medicina, porque às vezes a gente nem sabe que a gente precisa de alguma coisa, isso acontece. A gente teve contratações que a gente fez que a pessoa falou, não preciso de nada. Aí a médica nossa do trabalho conversou e falou, olha, talvez um fone com abafador de ruído no ambiente faça sentido. A pessoa teve ali a opção de escolher ou não pelo equipamento, ela pode às vezes não usar, mas ela tem aquilo. Então isso é super importante. Então, a gente vai sempre, quando a gente vai desenrolando os processos seletivos e as contratações, a gente vai sempre evoluindo para promover um ambiente acessível, um ambiente realmente inclusivo. Porque não é só contratar. Contratar não é fácil, na verdade, a contratação de PCDs é desafiadora, mas além de contratar, a gente precisa promover um ambiente bacana para vocês, um ambiente que vocês consigam crescer, consigam se desenvolver. Eu entrei na Stone por propósito próprio, fui reprovada na primeira vaga e aprovada na segunda. Então, eu queria muito entrar aqui e queria muito entrar para fazer o recrutamento inclusivo. Então, é uma área que eu sou apaixonada, que eu gosto bastante, muito por ser pessoa com deficiência. Acho que quando a gente sente na pele, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais criterioso para isso. Mas tenho me sentido muito realizado nesses últimos 2 anos. Então, a gente construiu muita coisa. Como a Mari trouxe, é um caminho longo, a gente ainda tem bastante coisa para construir. E a gente vai construindo à medida com que os PCDs vão entrando e com que a gente vai sendo diverso. Então, a gente vai descobrindo a oportunidade de ampliar ainda mais a nossa atuação, projetos ali de treinamentos inclusivos, como o Renato trouxe, treinar a liderança para ser inclusiva durante uma entrevista, para ser inclusiva durante a sua atuação aqui dentro da companhia. Então, é um processo
E o primeiro passo é ter pessoas com deficiência, é ter diversidade dentro aqui da Estônia. E a sua fala, ela é muito bacana e eu não quero deixar passar, não quero perder o que você disse, né? Porque duas coisas aí que você falou. Primeiro, sobre a pessoa falar, né? Identificar uma eventual necessidade, porque isso hoje, e principalmente aí dentro da empresa de vocês, isso não é visto ou como um demérito ou como uma barreira para contratar a pessoa. Muito pelo contrário, é visto como um direito que está sendo respeitado, até mesmo porque, uma vez contratado, uma vez contratada, não tem desculpa. A pessoa tendo um ambiente colaborativo, um ambiente adequado, ela precisa performar como qualquer outro. Não é porque, e aí eu vou exagerar na minha fala, né? Não é porque tem deficiência que tem alguma coisa garantida, ou porque a empresa está precisando contratar, ou não está, e você está ali. Nada. Não é assim. Uma vez contratado, você precisa performar, precisa realizar suas entregas, precisa respeitar a hierarquia, precisa ter o perfil profissional que a empresa espera de todo mundo e da pessoa com deficiência. Isso não é em nada diferente, né? Então, eu acho que essas duas coisas são muito importantes. O direito que a pessoa tem da ferramenta, do apoio, do software, e também a gente não esquecer, né, que até entre as próprias pessoas com deficiência, hoje já existe uma competitividade, as pessoas hoje buscam as melhores oportunidades, né, concorrendo com outras pessoas com deficiência bem qualificadas. Então, a empresa, exercendo o papel dela de empresa, ela vai selecionar aqueles e aquelas que têm o perfil mais bacana para o trabalho, né? Então, eu não queria perder essa sua fala, porque foi importantíssima também vindo de uma pessoa com deficiência, né? Como você reforçou aqui. Muito bom, Renata. É super importante trazer isso, porque às vezes as pessoas têm essa visão de que a gente vai contratar, vai preencher cota e pronto. E é muito além disso. Então, a gente vai fazer uma análise, quando a gente pede uma experiência numa vaga, não é que a gente está exigindo além, que a gente está pedindo muita coisa. Você vai precisar daquela experiência mínima, se a vaga exigir, para você exercer sua função e para você crescer e desenvolver. Então, a gente não quer contratar para deixar a pessoa naquela cadeira e ela não crescer. A Stone tem um plano de carreira muito acelerado, então a gente tem muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. A gente também tem posições iniciais, então tem programa de jovem aprendiz, tem programa de estágio, tem o Recruta Stone, que é um programa que está rolando agora, que é muito bacana, que é uma espécie de trainee aqui dentro da Stone, que são posições em que a experiência ela não vai ser ali obrigatória, vão ter diferenciais ali, outros requisitos, mas em algumas experiências algumas posições a gente vai ter necessidade de ter uma experiência. E isso vai ser determinante para você conseguir fazer a função. Algumas coisas a gente consegue ensinar, consegue treinar, mas já trazer alguma bagagem do mercado em alguns momentos vai ser algo necessário. E aí, tanto em posições sejam presenciais, sejam híbridas ou remotas. A gente faz esse trabalho realmente de escolher, ali selecionar os melhores talentos, as melhores potências, como eu trouxe a Tatá. A gente não está falando de usar uma mesma regra de fluxo regular, de contratações que não são exclusivas, que a gente entende que, em alguns momentos, a gente tem que valorizar competências que são desenvolvidas de maneira informal. Então, hoje, quando eu falo de contratações dentro ali do Rio, eu contrato muitos profissionais que trabalham com vendas internas, são vendas digitais. Quando a gente fala dessas contratações, existem inúmeros PCDs que trabalham de maneira informal com vendas digitais. Vende ali um saque de FGTS, vende empréstimo, seguros de vida. São experiências válidas que estão ali no informal, que são muito ricas. Então, às vezes, a pessoa nem coloca no currículo porque a experiência foi informal. Trabalhou ali 4, 5 anos vendendo e não colocou porque achou que não era relevante. É relevante, é super importante para a gente ter visibilidade do que você fez. Então, quanto mais robusta a pessoa conseguir explicar ali no currículo dela quais são as experiências que ela tem, trazer clareza disso, maior é a chance também da gente chamar para o processo seletivo. Que a gente vai analisar currículo antes de chamar para entrevista, e aí na entrevista a gente vai fazendo um alinhamento um pouco mais técnico do que a vaga precisa. Até mesmo porque na prática, né, vocês sabem bem, porque tem isso aí, esse exercício todos os dias, na prática, é 10% laudo e 90% currículo, né?
É isso, é a experiência da pessoa, é o perfil que está sendo contratado ali. A deficiência é uma característica que não pode ser negligenciada, que não pode ser deixada de lado, é uma característica importante, precisa ser respeitada, mas nem de longe é o que vai determinar ou não se a pessoa é ou não contratada, né? Aí a gente lembra que tem vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, ou vagas afirmativas, ou vagas direcionadas, né? Tudo isso existe, mas uma coisa que não existe, em hipótese alguma, é vaga de deficiente. Ninguém é contratado ou contratada, ou não deveria, pelo menos, única e exclusivamente por ser uma pessoa com deficiência. A deficiência por si só não capacita ninguém para o mercado de trabalho. Então, é sempre a experiência, né, junto aí com a oportunidade. Mas muito bem, viu? Muito legal a sua fala. Fica super à Boa. E aí, vontade aí. Renata, Uhum. para dar continuidade aqui, até para tangibilizar um pouquinho mais de como é trabalhar na Stone, né? Além das falas excelentes aí da Sabrina, da Thaís, da Vivi, queria chamar aqui a Bruna e a Annelise, que também fazem parte do nosso time, para compartilhar um pouquinho aí dessa trajetória na Stone. Boa, então eu vou começar aqui puxando. Bom dia, pessoal. Prazer, Mentira. sou a Bruna. Vou fazer uma audiodescrição aqui. Sou uma mulher de pele branca, olhos escuros, meu cabelo tá meio clareado, tá uma morena iluminada. Eu estou vestindo uma polo verde de uniforme da Stone e o fundo aqui é uma parede branca. Estou aqui na Stone. Eu sou uma mulher com deficiência, tenho monoparesia na mão direita. Estou aqui na Stone há 4 anos. Hoje eu faço parte do time de Executive Search aqui da companhia, que é basicamente o time que contrata posições mais sêniores aqui dentro da estrutura. Hoje eu atuo como especialista nessa estrutura e eu atendo todas as verticais aqui da Stone. Eu estou nesse time hoje, mas eu entrei aqui na Stone no time de tecnologia, né? Recrutando profissionais de tecnologia. E ali a gente já começou a amadurecer a ideia de trazer profissionais com deficiência. Então, num hunt muito intencional, assim, eu consegui trazer algumas pessoas com deficiência para dentro da estrutura de tecnologia, e eu me orgulho muito que são pessoas que estão fazendo carreira aqui, então fico super feliz de ver eles decolando em outras áreas. Depois disso, eu fui para o time ali de diversidade e inclusão, que a Tata comentou no começo da call ali com a gente, e a gente começou o time do zero. Então, acho que foi um momento de muito, muito aprendizado ali, de pegar boas práticas, ver o que o mercado pratica, o que a gente conseguia trazer para dentro para deixar o processo mais confortável para as pessoas com deficiência. Então, é um trabalho bem árduo, assim, e feito por muitas pessoas. Então, é um trabalho brilhante aí que as meninas estão fazendo. E depois disso, eu fui convidada ali para vir para o time de Executive Search. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória aqui. E acho que é isso. Se eu falei muito, peço desculpa, Annelise. Imagina, falou super bem, super adequado. Muito legal a sua fala, porque quando você traz, né, que existe um processo, e eu faço questão de reforçar isso, porque a gente precisa valorizar tudo que já foi feito dentro da empresa até aqui. Muitas vezes não é fácil realizar as primeiras contratações, desenvolver programas de inclusão, né, na falta de uma palavra melhor, provar que as pessoas com deficiência são capacitadas, independente se é jovem aprendiz, independente se é uma pessoa que já tem experiência. Então, colocar essas pessoas dentro da empresa com reais oportunidades de trabalho já é uma trajetória muito bacana, já é um degrau enorme que a empresa sobe, que a empresa conquista, né? E daí para frente,
manter, contratar mais, desenvolver mais e melhor, né? É um processo muito bacana. Então, a sua fala faz muito sentido e vem muito ao encontro de tudo que a gente está dizendo aqui, né? Porque é uma empresa grande, é uma empresa que está cada vez mais buscando a melhoria nesse sentido, né? Então, muito legal a sua fala, viu? E parabéns pelo trabalho. Acho que tem a outra colega, né, que vai falar também um pouquinho. Olhem só como o nosso tempo passa, né? A gente já Anne, está não estamos te quase, ouvindo. quase a 15 minutos aqui do nosso final. Não. A gente pode, de repente, passar a palavra para a Sabrina, enquanto a Anne, de repente, tenta sair e entrar novamente na reunião. Fechada. Perfeito. Não sei se cabe, Sabrina, não sei qual de vocês e se cabe também, né? Se quiserem falar um pouquinho aí do processo seletivo, eventualmente como costuma acontecer nas áreas de maior fluxo, ou eventualmente, né, também a pessoa uma vez contratada, como é esse processo de formação, de treinamento antes da pessoa ir a campo, de fato, né? Quiser, fica super à vontade para trazer aquilo que você achar importante. Perfeito. Falando sobre fluxo de processo seletivo, a gente tem fluxos diferentes dependendo da vaga. Então, quando a gente fala de vendas externas, a gente tem primeiro uma entrevista online. Nosso processo seletivo, as etapas que a gente consegue fazer online, a gente prioriza esse formato, pensando que tem pessoas que estão ali empregadas, estão buscando uma outra oportunidade, mas às vezes não vão ter disponibilidade para estar indo presencial nesse primeiro momento. Então, a gente faz uma entrevista com o RH, que é uma entrevista inicial com a gente, com o intuito de ser um alinhamento ali de expectativa, tanto para vocês quanto para a gente, ter um momento de tirar dúvidas, de alinhar mesmo. Depois a gente vai ter uma entrevista um pouco mais técnica com gestão, e aí nessa entrevista a gente vai entender um pouco mais sobre as competências técnicas que a pessoa tem e aderência para a vaga. Depois dessa entrevista com gestão, a gente tem uma etapa que eu acho muito bacana quando a gente fala de vendas externas, e quando a gente fala de posições internas também, de vendas digitais ou de relacionamento com o cliente, também segue nessa linha, que é uma etapa presencial. Se você for atuar com vendas externas, essa etapa presencial a gente chama de rota teste, que é basicamente você acompanhar um consultor nosso ali na rua, na rotina, durante um período ali de algumas horas de um dia. Se você for atuar numa vaga de atuação digital, em modelo híbrido, você também vai para o escritório conhecer a nossa operação e entender como é que funciona a rotina. A gente teve ali, como eu trouxe, a gente vai contratando e vai descobrindo as possibilidades de melhorar o processo. Então, a gente teve algumas contratações que a gente fez de BCDs em que a pessoa entrava e falava, acho que não é o que eu imaginava da rotina. Então, a gente voltou ali atrás, começou a fazer um alinhamento de expectativa muito mais sólido durante o processo seletivo. Então, você, como pessoa candidata, conhece a nossa rotina antes de ser contratado, tanto nas vagas híbridas quanto nas vagas presenciais. Então, você vai ali para o escritório, entende a dinâmica da atuação, tira dúvida com pessoas que trabalham ali no cargo que vocês estão pleiteando, e entendendo se faz ou não sentido para vocês, vocês dão continuidade no processo seletivo. Depois dessa última etapa, dessa etapa imersiva, que é a única etapa presencial, a gente tem uma etapa que finaliza o processo seletivo, que a gente chama de alinhamento cultural. Então, como a Mari trouxe, cultura da Estônia é uma cultura muito forte, a gente prioriza muito isso, não é só algo estampado nas paredes, é algo que a gente realmente vivencia. Então, essa etapa, ela amarra ali o processo seletivo e dá a definição, que é uma etapa voltada para o alinhamento cultural. Tanto na parte de vagas híbridas quanto nas vagas externas, elas tendem a seguir esse fluxo. Aí, quando a gente fala de vagas de tecnologia, pode ter um fluxo um pouco diferente, ou em outras posições. Essas são, geralmente, ali os fluxos padrões que a gente tem. E aí, sempre priorizando para isso. Vocês terem clareza sobre a rotina, sobre a dinâmica. Essa etapa presencial é uma etapa bem bacana para vocês identificarem as necessidades de adaptação. Então, às vezes, você não imagina que vai precisar de um equipamento, e quando você vai presencialmente no escritório, você entende que faz sentido tê-lo. Então, uma etapa bem bacana para isso. A gente está falando também, quando são vagas híbridas, de deslocamentos pontuais de maneira semanal. Então, às vezes, você mora longe e fala, não, para mim tudo tranquilo, vou conseguir ir para o escritório as 2 vezes na semana que são necessárias. E no dia que você vai na imersão ali presencial, você vê que é muito distante. Ou que, às vezes, o transporte não é acessível até para você chegar ao escritório. Então, essa etapa, ela faz você entender
como é que vai ser o deslocamento para você, como é que vai ser a rotina. A gente tem hoje acessibilidade estrutural, mas Rio não é 100% acessível, São Paulo não é 100% acessível, então vocês conseguem entender um pouco sobre como que vai ser chegar até o nosso prédio, chegar até o nosso escritório. Então isso é bem bacana. São processos que a gente foi desenvolvendo e foi incluindo com o tempo, e aí é isso, a gente vai adaptando, a gente vai ampliando ali esses processos para estar cada vez mais alinhado com o que a gente vai precisar ali para incluir essas pessoas. E uma coisa legal também que você me fez lembrar, para pessoas com deficiência que eventualmente recebam benefício de prestação continuada, hoje a legislação ela permite, em vários casos, que a pessoa, tanto enquanto está como jovem aprendiz, como eventualmente sendo efetivada, a pessoa pode manter 50% ou até em alguns casos 100% do seu benefício por até 1 ou 2 anos durante essa fase de transição, né? E isso mudou, né? Desde 2021, veio como um incentivo para pessoas com deficiência que recebiam o benefício de prestação continuada para irem para o mercado de trabalho formal, né? Porque vamos lembrar, com todo respeito, benefício de prestação continuada é um apoio, é um socorro do governo para pessoas que se declaram em situação de vulnerabilidade. E o que o trabalho traz, na verdade, né, é uma grande possibilidade da pessoa deixar essa situação de vulnerabilidade. Então, hoje, a pessoa pode manter por algum tempo o benefício enquanto se ajusta nessa nova rotina aí do trabalho formal, que muitas vezes vem acompanhado de um benefício, de um convênio médico para você, para os seus dependentes, né? Então, tudo isso vale a pena colocar na balança, porque faz diferença de fato, né? Então, acho que é isso. Não sei se a nossa colega entrou de novo, se o microfone agora está funcionando. Vivi, Mari, Thaís. Eu acho que não tá funcionando ainda, Anne. Que tristeza. Mas eu acho que a Sá pode contar um pouquinho da história E dela. agora? Ah, agora Agora deu. acho que foi. Agora foi? Maravilha, foi Foi, sim. sim, agora Ufa! está. Boa. Mexi em tudo aqui, desculpa, gente. Problemas de tecnologia. Acontece comigo também, viu? Fica super tranquila. Perfeito. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Vou fazer rapidinho minha autodescrição. Eu sou a Nelly, sou uma mulher branca, estou utilizando um óculos de haste cor vermelha escura, estou usando um batom rosa, tenho olhos claros, tenho um cabelo cacheado na cor castanha, não estou de uniforme da Stone, estou com uma blusa de manga comprida na cor caramelo. E no fundo tem o fundo da Stone escrito Stone, e no meu lado esquerdo e no lado direito está escrito saúde no verde. Além disso, eu sou uma mulher com deficiência, tenho uma deficiência que se chama síndrome de Grebe, então em alguns momentos vocês vão ver aparecendo na câmera os meus braços encurtados, né? E aí, contando um pouquinho sobre a minha experiência, né? A Bru contou um pouquinho sobre o movimento do que ela teve aqui na companhia. Foi muito parecido como eu tive também. Eu tô aqui na Stone, vai fechar 4 anos, final do ano. A minha primeira experiência na companhia foi também como especialista em inclusão de pessoas com deficiência, e aí, especificamente olhando a experiência das pessoas com deficiência. A Bruna e as meninas olhavam mais pela questão de contratação, e eu e outros colegas, a gente olhava a experiência. Então, como a Bru e as meninas foram trazendo, não basta só contratar, precisava também olhar e precisa olhar sobre a questão de adaptação, de acessibilidade como um todo e sobre o capacitismo no dia a dia, né? Então, quando a gente olha sobre treinamentos e desenvolvimento. Após passei para o time de diversidade e inclusão, ampliando esse olhar não só de pessoas com deficiência, mas também outros recortes. E aí, há 2 anos, eu assumi uma posição que é psicóloga clínica aqui na companhia. Aqui na Estônia, a gente tem um time que se chama Saúde no Verde, é onde a gente olha para a saúde dos nossos colaboradores e também dependentes. Nós olhamos
para todo o processo de saúde mental, mas também para a saúde clínica, né? Então, a saúde física como um todo. Eu posso trazer que a Stone, sim, ela promove muito o desenvolvimento de carreira das pessoas, e quando eu falo das pessoas, é literalmente não só pessoa com deficiência, mas pessoas. A gente olhar de fato a trajetória da pessoa, o que faz sentido também para ela, né? Eu sempre gosto de trazer muito para as pessoas com deficiência, específica agora no meu papel, né, que faz quase 2 anos, olhando para esses pacientes. Estar feliz na sua trajetória profissional também remete a boa saúde mental, né? Então, quando a gente olha sobre o processo de conexão, de entender onde ela está, que faz feliz e principalmente que ela se sente incluída, que ela se sente vista, né? Porque pessoa com deficiência, muitas delas trazem esse processo. Sim, assumir um papel que é super bacana, tô feliz aqui, mas e o próximo passo de carreira? E o meu próximo passo de desenvolvimento? Isso pode gerar uma desmotivação, né? E quando a gente olha para a carreira, isso faz parte desse processo de conexão consigo mesmo, de autoconhecimento, de todo esse processo de crescimento. Então, a gente trabalha muito aqui esse processo da pessoa com deficiência, e não só exclusivamente da pessoa com deficiência, mas olhando sobre isso, a saúde mental, esse processo de entender o quanto ela se sente parte da equipe, né? O quanto que esse processo, ele é mútuo, né? Então, quanto a pessoa com deficiência ela traz o seu processo de se sentir parte no sentido de, como a Bru trouxe, de trazer as suas necessidades sobre acessibilidade, sobre adaptações e tudo mais, né? E assim como os colegas, né? Como a gente trabalha esse processo da inclusão, de trazer de fato como ela se vê, como ela se enxerga, como a gente desafia as pessoas com deficiência, né? Literalmente se sentir parte de todo um processo de crescimento e desenvolvimento dentro da companhia. Então, fui falando aqui, enfim, várias questões ao mesmo tempo, mas fica à vontade também para tirar dúvidas. Eu acho que faz muito sentido o que você traz, né? Muito, muito sentido mesmo, e a importância desse papel, né? Porque, embora a gente esteja aqui a 5 minutos do nosso final aqui, né? Do final do nosso encontro, também não quero perder aí o que você trouxe. E a questão da pessoa com deficiência, isso aí, nesse ponto, é muito necessário, porque eu mesmo conheci, né, muitas pessoas com deficiência que na sua trajetória de vida, na infância, na adolescência, na família, elas sempre foram assim, ou tratadas como aquelas pessoas super protegidas. Então, quantos adultos, né, que chegaram aí à fase adulta, e aqui vou exagerar de novo na minha fala, mas, sei lá, não aprenderam a lavar o seu prato, o seu copo, a arrumar a sua cama, e quando a gente vai para o mundo não é assim, o mundo vai te cobrar que você faça as suas coisas, né, e a gente nunca deve fazer por alguém aquilo que ela é perfeitamente competente para fazer sozinha. E a outra questão, a gente tem também o outro lado, de pessoas com deficiência que foram crescendo meio naquela direção dos pais, assim, dizendo, olha, você precisa fazer as coisas por você, então você consegue, você vai, você tem que fazer. Então os pais acabavam encorajando, mas muitas vezes, sem querer e sem perceber, acabavam negligenciando a deficiência. Porque ter uma deficiência significa, sim, em alguns momentos, principalmente se você não tem a ferramenta adequada, precisar de um apoio, precisar de uma ajuda, e tudo bem, tudo certo. Então, quando você chega dentro de uma empresa como a Stone, num espaço junto com você, protegido, que a pessoa pode falar daquilo que ela precisa, que a pessoa vai entendendo que existe esse acolhimento, isso é fundamental e traz tranquilidade no ambiente de trabalho. Então, quero dar os parabéns também, né, para essa sua fala, para esse seu trabalho. Infelizmente, a gente precisa terminar. Meninas, queria convidá-las aqui para fazer uma fala final. Então, Mari, Vivi, Thaís, todas vocês, né, fiquem muito à vontade aqui para fazer uma fala final para a gente poder terminar, né? E também a nossa audiência aí, esperamos vê-las, né? Participando aí dos processos também dentro da Stone, porque é para isso que a gente está aqui hoje, né? Desejo boa sorte para todo mundo que vai tentar, né? Mas fiquem à vontade, meninas, para fazer esse encerramento aí.
Boa. Ah, Aqui do meu lado, só agradecer mais uma vez pelo espaço, pela parceria aí com a Oportunidades Especiais, a participação de todo mundo que entrou aqui com a gente, ficou até o final, interagiu. Acho que a gente conseguiu responder aqui a maioria das dúvidas, mas eu também sigo super à disposição no LinkedIn para quem quiser trocar um pouco mais sobre a Stone. Enfim, muito obrigada, ótimo dia para vocês. Obrigado. boa. Vou só dar uma palavrinha aqui também. Agradecer muito, assim, pela presença de todos vocês. Foi muito legal compartilhar um pouquinho das nossas histórias, falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Nós mandamos os nossos LinkedIns ali, nos procurem, porque de fato, nesse momento a gente estava tentando ficar presente, né? Falar um pouco, escutar um pouco, e em alguns momentos a gente não conseguiu atendê-lo 100% ali no chat. Algumas pessoas acabaram, inclusive, saindo sem que a gente conseguisse responder. Agora, por último, a gente tentou responder mais perguntas, mas assim, conectem com a gente, nos chamem no LinkedIn, a gente está super disposto e muito afim realmente de interagir e esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham. Obrigado. E Boa, só para Thaís. reforçar ali os LinkedIns também, nos sigam, nos chamem lá, se inscrevam nas vagas, olhem lá no Jornada. Ah, possivelmente, às vezes, né, a gente vai olhar ali, não vai ter aquela vaga que a gente está esperando, mas fiquem ali acompanhando, porque as coisas mudam, né? Hoje, às 10 horas não tem a vaga, mas às 11 pode ter. Então, fiquem ligados lá na nossa plataforma. Estamos esperando aí as inscrições de vocês, viu? Obrigado, Thaís. Obrigada, pessoal, também. Fico à disposição, quem quiser tirar dúvidas, enfim, só conectar também no LinkedIn. Maravilha. Acho que a Sam, acho que saiu ou ainda está. Não sei se. Acho que não, né? Acho que terminamos. Bom, pessoal, então, mais uma vez eu agradeço, viu? Olha, um grande abraço para vocês. Até a próxima, até a nossa próxima feira de carreira. Obrigado, Aline, obrigado, João. Um grande abraço e uma boa sorte aí para todo mundo que vai participar dos processos, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado, Renato. Obrigado a todos.